meu nome é João e eu faço parte do ALICE, que é o nosso grupo de pesquisa interdisciplinar aqui na UFSJ. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Leia Media, que é uma aplicação que eu desenvolvi para poder fazer uma análise dos sons que as pessoas produzem quando elas estão lendo uma notícia sobre um determinado assunto. E a partir daí, tentar classificar qual emoção que ela está passando, seja ela medo, tristeza ou alegria. Eu vou começar explicando um pouquinho sobre a implementação. Então, quem quiser apenas ver o programa rodando, pode pular lá para os 8 minutos e meio do vídeo. Esse trabalho envolve conceitos como processamento de som e machine learning, os quais estão fortemente ligados a uma área que chamamos de Music Retrieval Information, com a sigla MIR. Nessa área, temos diversos exemplos de aplicações, por exemplo, a Cortana do Windows ou o Google Now, que utilizam processamento de som para poder implementar sistemas que funcionam por comando de voz. Sistemas de recomendação musical, como no Spotify, ou até mesmo detecção de pragas em plantações. Atualmente, existem diversas APIs que facilitam bastante a nossa vida. Nesse trabalho, eu utilizo a Librosa para a análise do áudio e o TensorFlow aliado ao Keras para implementar a rede neural. Existem implementações dessas APIs em outras linguagens, como por exemplo o TensorFlow, que permite o desenvolvimento de aplicações de machine learning no próprio navegador, através do JavaScript. Também existem frameworks como o Sonic Visualizer, que te permite visualizar e analisar o conteúdo de um arquivo de áudio. No site deles tem diversos exemplos e você pode baixar um monte de plugin de acordo com o que você for analisar. O sistema é composto por 4 módulos principais e ele funciona da seguinte maneira. Inicialmente, o Processing App fica responsável por mostrar a interface para o usuário. De tempo em tempo, ele recebe atualizações do Crawler Notices, o qual fica coletando as últimas notícias fornecidas pelo site do G1 sobre política. Quando o usuário seleciona uma notícia na interface, o Processing App liga a webcam e começa a mostrar uma legenda com o título das últimas notícias, além de começar a gravar o som do ambiente para poder simular como se o usuário fosse um jornalista falando sobre algum ocorrido. O som do ambiente é gravado então a cada 2 segundos e eu escolhi esse tempo de acordo com a duração dos áudios do dataset que eu utilizei para treinar a rede neural. Mas esse delay ele pode ser alterado facilmente no código. A cada 2 segundos, o Processing App vai então enviar uma requisição de predição para o servidor OSC, informando a ele qual o nome do áudio que vai ser processado. Esse OSC Server ele vai carregar um modelo de rede neural convolucional já treinado e vai realizar a predição do áudio, vai enviar a predição novamente em formato de texto para o Processing App, que por sua vez vai mostrar esse resultado para o usuário, além de aplicar determinados efeitos na webcam de acordo com a emoção que ele classificou. Bom, vale ressaltar que as mensagens entre o Processing App e o OSC Server elas são enviadas segundo o protocolo Open Sound Control, que imita um pouco o protocolo DP. Como o conteúdo de cada notícia é muito grande, eu acabei utilizando no Crawler o compartilhamento de um arquivo JSON, ao invés de trocar esses dados via protocolo OSC. Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre a rede neural. Inicialmente, a gente tem que saber como que o áudio é digitalizado no computador. Aqui, a gente tem um exemplo de uma onda senoidal com a sua amplitude de acordo com o tempo. O áudio ele é representado dessa maneira. Bom, o computador ele coleta amostra por amostra do áudio, que nesse caso são essas bolinhas vermelhas, e armazena tudo isso em um array, contendo cada valor com a sua respectiva amplitude. A quantidade dessas bolinhas vermelhas a cada segundo desse áudio vai definir o sample rate. Por exemplo, se um áudio tiver um sample rate de 44.100 Hz, isso quer dizer que ele vai ter 44.100 amostras ou bolinhas vermelhas a cada segundo. Um áudio de 10 segundos já vai ter quase 500.000 amostras para serem processadas. Para diminuir a dimensão desses dados e também transformar eles em dados mais significativos, a gente usa algumas equações matemáticas que hoje em dia chamamos de descritores de áudio. Cada descritor serve para um fim. O MFCC, por exemplo, é muito bom para detectar timbres, e ele é bastante utilizado para reconhecimento de voz, por exemplo. Já o RMS, ele mede a energia do som, e aí ele acaba sendo muito eficaz para classificar BPMs. Como eu fiz então para processar esses dados?
Primeiro, eu apliquei o MFCC sobre o test dataset, fornecido pelo Kaggle. Como a rede convolucional trabalha com dados bidimensionais, eu transformei cada áudio em uma matriz com o número de coeficientes MEL pelo tamanho do maior áudio do dataset. Áudios maiores, como esse áudio 1 aí, eles foram cortados segundo esse limitante, né, que é o MaxPadLen. E já os áudios menores, eles foram complementados com 0. Com isso, a estrutura está totalmente preparada para poder ser processada pela rede neural. Para mostrar o código da rede, eu vou utilizar uma framework que chama Jupyter Notebook. Ela é muito boa para quem mexe com Machine Learning, porque ela mostra o resultado do seu código bloco a bloco. Isso facilita bastante na hora de visualizar o código por inteiro. Eu resolvi plotar um gráfico contendo a média pelo desvio padrão de cada áudio. Os círculos pequenos são os dados de treino e de teste. E as cruzes maiores são os dados que eu gravei para validação. E, de fato, deu para perceber que os dados seguem um padrão e podem ser classificados automaticamente. Para quem for mexer no código, eu aconselho ir modificando os descritores e seus parâmetros para ver a influência que eles causam na base de dados. Vale ressaltar que nem sempre a adição de um descritor vai resultar na melhoria da acurácia do seu classificador. Para implementar a rede neural, a gente precisa definir a sua arquitetura, que neste caso trata-se de um modelo sequencial com 3 camadas de convolução, seguidas de uma camada de pooling utilizada para reduzir ainda mais a dimensão dos dados, e por fim uma camada densa para classificar uma das 3 emoções. Além disso, é necessário setar alguns parâmetros, como a quantidade de épocas, o batch size, que é a quantidade de dados que a rede vai processar antes de atualizar os seus parâmetros. Ou seja, se a gente utilizar um batch grande, a rede vai treinar um modelo todo de uma vez e vai atualizar os parâmetros apenas uma vez. Se a gente utilizar um batch pequeno, a rede vai atualizar os parâmetros diversas vezes, mas vai processar uma quantidade pequena de dados por vez. Temos também o número de canais, que sempre vai ser 1, porque ela vai processar os dados como mono, e o tamanho do filtro. Depois de treinar a rede, eu plotei um gráfico para visualizar como a acurácia e o erro se comportam ao longo das épocas. Deu para ver que o erro foi diminuindo e a acurácia foi aumentando, o que geralmente é um resultado bem satisfatório. Depois disso, eu salvei esse modelo no formato .h5 e a partir daí eu apenas carrego o modelo e consigo realizar as predições praticamente em tempo real. Bom, agora eu vou mostrar a aplicação rodando. Para startar o crawler, é só digitar scrap run spider main.py. E aí ele vai começar a coletar as notícias do G1. Depois que ele coleta todas as notícias, ele fica aguardando até o próximo update. Bom, agora eu vou ligar o OSC Server. É só digitar Python 3.6 main.py. E agora o server vai ficar aguardando alguma requisição para poder fazer a predição. Bom, agora é só abrir a aplicação em Processing que o algoritmo vai começar a fazer as predições assim que você selecionar uma das notícias. E aí a rede neural vai começar a detectar quando eu estou triste ou quando eu estou alegre ou quando eu estou com medo. E o mais importante nesse trabalho é mostrar uma das infinitas possibilidades que a gente tem de poder criar aplicações baseadas em redes neurais, para poder processar e classificar o som da maneira que a gente quiser. Seja para captar emoções, definir qual estilo musical está sendo tocado ou qual palavra foi dita. E isso tudo sem se privar ao uso de apenas uma linguagem. Aqui a gente trouxe aplicações em Python e em Java que se comunicam pelo protocolo OSC. Bom, o que ainda tem para fazer é utilizar o dataset completo e colocar a rede para captar todas as emoções que ele fornece, criar efeitos na webcam que sejam mais expressivos, utilizando aí talvez reconhecimento facial, e testar a rede com diferentes combinações de descritores para tentar melhorar ainda mais a sua acurácia.
Bom, todos os links que eu utilizei estão na descrição e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Valeu!